Nós vamos então ao quadro Você Pergunta e o pastor Natanael Rinaldi responde consultando a Bíblia. E já temos aqui a pergunta de um irmão aqui da Casa da Bênção. É correto uma pastora dirigir os cultos? Na verdade, são 3 perguntas, pastor Natanael Rinaldi. A primeira seria essa, a segunda, o pastor pode abençoar uma pessoa? Segunda pergunta. E a terceira, não se pode orar por pecado para a morte. Que pecado é esse? Perguntas aqui de um irmão que diz que é da Casa da Bênção. Vamos responder na pergunta pela ordem que aqui está colocada. É correto uma pastora dirigir os cultos? Nós temos aqui no capítulo 3 de Mateus, o apóstolo Paulo dando as qualificações de líderes como pastores e bispos nessa condição. E ele então dá as qualificações. Dentro das qualificações, nós vamos notar que não há um lugar para uma mulher ser pastor e dirigir uma igreja. Diz o texto, esta é uma palavra fiel, se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. Convém, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não espancador, não cobiçoso, de torpe ganância, mas moderado, não contencioso, não avarento, que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição com toda modéstia. Porque se alguém não sabe governar a sua própria casa, terá cuidado da igreja de Deus? Não neófito, para quem soberbecendo não caia na condenação do diabo. Bom, o que nós lemos aqui mostra cabalmente que se trata de uma pessoa do sexo masculino. Convém que o bispo seja irrepreensível, marido de uma mulher. Está bem claro que mulher é a esposa, mas que o bispo é o marido. Segundo, versículo 4, que governe bem a sua própria casa. Ora, a liderança da casa está com o homem. Então, essa colocação como qualificações próprias para ser um pastor não atinge as mulheres. Não vamos desmerecer as mulheres de modo nenhum, como já ouvimos aqui, mas esse cargo é restrito aos pastores. Nós encontramos também na carta, no livro aos Hebreus, no capítulo 13, o escritor dando aqui algumas orientações sobre a forma do pastor se portar, mas sempre usando a palavra no masculino, dizendo assim, capítulo 13, eu vou ler apenas o versículo 17, obedecei a vossos pastores, sujeitai-vos a eles, porque velam por vossas almas, como aqueles que hão de dar conta delas, para que o façam com alegria e não gemendo, porque isso não vos seria útil. Então, dentro dessa primeira pergunta, a nossa resposta, não é correta. Segunda pergunta, o pastor pode abençoar uma pessoa? Sem dúvida nenhuma. Ele tem que estar com a bênção nas suas mãos, porque nós encontramos ainda, antes de chegar no ponto correto, nós encontramos o apóstolo Paulo na sua carta aos Romanos, no capítulo 12, e ele estendendo essa forma de abençoar, como também de amaldiçoar, a qualquer pessoa. Então, uma pessoa pode abençoar, como diz ele aqui no capítulo 12,
Abençoai, capítulo 12 de Romanos, versículo 14. Abençoai aos que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Ora, se genericamente a palavra é empregada para todos, que de preferência abençoe e não amaldiçoe, por que um pastor não poderia estar incluído também nessa situação de abençoar e não amaldiçoar? Então, a palavra é bem extensiva. E repetindo o texto que já citamos em Hebreus 13, versículo 17, há uma recomendação que os pastores velam por suas almas, isto é, pelas almas daqueles que estão a seu critério, que já sob a sua liderança. Velar significa vigiar. Ora, se um pastor vigia a ovelha que está sob a sua liderança, ele pode muito bem também abençoar. Então, aqui nossa resposta é sim, o pastor pode abençoar. Se pode orar por pecado para a morte, que pecado é esse? Nós não temos especificamente uma relação de pecados denominados pecados para a morte. Mas nós temos na Bíblia Sagrada, no capítulo 5 de Gálatas, versículo 19 a 21, uma colocação que mostra que determinados pecados praticados já excluem a pessoa do céu. Não tem entrada no céu se não houver arrependimento. Diz assim o apóstolo Paulo: porque as obras da carne são manifestas quais são. Então, pecados pelos quais não devemos orar pela pessoa: adultério, prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, emulações, invejas, homicídios, heresias, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Então aqui são pecados para a morte, não herdarão o reino de Deus. Está bem específico. Vamos a um outro texto do apóstolo Paulo ainda, na sua carta aos Coríntios, no capítulo 6, no versículo 10, ele diz o seguinte: não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os sodomitas, nem os efeminados, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Se você me perguntar, mas podem estas pessoas em vida ainda serem perdoadas? Sem dúvida. Versículo 12 diz o seguinte: ele diz no versículo 11 do capítulo 6, e é o que alguns têm sido, mas haveis sido lavados, mas haveis sido santificados, mas haveis sido justificados, em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus. Se a pessoa morrer dentro desses pecados, aí ele está excluído. Mas se ele em vida ainda reconhecer o seu erro, retornar para servir a Deus, ele pode ser perdoado. Então são pecados para a morte, acerca dos quais diz o escritor bíblico que não recomenda que se orem por eles. Muito bem, está aí, irmão. Respostas para as suas perguntas. Temos aqui também, prezados ouvintes, pastor Natanael Rinaldi, o Carlos Henrique, da Casa de Oração, pergunta aqui em Isaías 14 e Ezequiel 28.
Os profetas falam da queda de Satanás ou não? Pergunta o Carlos Henrique, da Casa de Oração. A nossa resposta é que sim. E nós temos então duas partes da Bíblia Sagrada, como foram citadas, Isaías 14 e Ezequiel 28, que são indicações figuradas da queda de alguém que antes, na sua condição de criatura de Deus, ele tinha o título de Estrela da Manhã e tinha o nome, então, que era bonito, Estrela da Manhã. Porém, diz o texto bíblico, que ele achou que poderia subir um pouco mais e se tornar igual a Deus. Então diz o texto de Isaías 14, versículo 12: Como caíste desde o céu, ó estrela da manhã, filha da alva. Títulos dele: Estrela da manhã, filha da alva. Como foste cortado por terra, tu que debilitavas as nações. Tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, aos lados do norte, subirei sobre as alturas das nuvens, serei semelhante ao Altíssimo. Aqui está o texto-chave, 14, versículo 14. Subirei sobre as alturas das nuvens, serei semelhante ao Altíssimo. Esta era a pretensão do diabo. E agora continuamos. E contudo levado serás ao inferno, ao mais profundo do abismo. Os que te virem te contemplarão e considerar-te-ão e dirão: é este o homem que fazia estremecer a terra e que fazia tremer os reinos? Que punha o mundo como deserto e assolava as suas cidades? Então aqui faz um paralelo comparativo com reis que governavam na ocasião. E eles tinham esse caráter de orgulho, soberba, muito acentuado. Todos os reis das nações, todos eles jazem com honra, cada um na sua morada. Porém, tu és lançado da tua sepultura como um renovo abominável, como as vestes dos que foram mortos, atravessados a espada, como os que descem ao covil de pedras. E aí, então, a seguir, quando ele chega ao Seol, a palavra hebraica que significa mundo dos mortos, conscientes, nesse lugar, cujos corpos já sepultados, diz que aqueles seres estariam aguardando pela chegada desse que se revoltou contra Deus, que é o diabo. E o outro texto que é paralelo a esse, no sentido de fazer outro paralelo, é Ezequiel capítulo 28. E nesse capítulo 28 de Ezequiel, nós lemos a seguinte descrição que mostra a semelhança com o que nós acabamos de ler. Diz aqui o texto: veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: filho do homem, dize ao príncipe de Tiro, assim diz o Senhor Deus, porquanto teu coração se elevou e disseste: eu sou Deus. Havia uma cidade muito grande, muito bonita, chamada Tiro, e o rei dela, que governava a região, estava exaltado e chegando ao cúmulo de dizer de si mesmo: eu sou Deus, sobre a cadeira de Deus me assento no meio dos mares, e não passas de homem, não és Deus, ainda que estimas o teu coração como se fora o coração de Deus. Então a pretensão do diabo estava aqui comparada
com esse cidadão que era o rei de Tiro e que se vangloriava de seu poderio, de sua glória, e se autodenominava eu sou Deus. Então a Bíblia declara: a soberba precede a ruína, coração altivo precede a queda. Todo o brilho, todo o fulgor que tinha Lúcifer, a estrela da manhã, agora o título dele é Satanás. Você sabe o que significa a palavra Satanás? Satanás significa adversário. Por isso a Bíblia diz: não dês lugar ao diabo. E o diabo é enganador. Então não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas contra as hostes invisíveis da maldade que estão no mundo aí celestial, na nossa atmosfera, como pessoas observando a conduta dos homens, e diz o texto bíblico de 2 Coríntios 4, ele cegou o entendimento dos incrédulos, para que a luz do Evangelho de Cristo não brilhe sobre seus corações. Então, quando pregamos o Evangelho, vemos o endurecimento de pessoas e corações que estão dispostas a repelir terminantemente qualquer ligação com o Evangelho. E hoje nós estamos notando nos países islâmicos que já não pode mais haver cristãos lá, porque eles estão matando de modo grosseiro, selvagem. Quem é que está reinando neste mundo? O mundo jaz no maligno, outro título do diabo. Então aí está uma situação apontada na Bíblia Sagrada, conforme pergunta feita pelo Carlos Henrique. Você está sintonizado com o programa Consultando a Bíblia. Ligue e participe, 3307-4429. A irmã Regina Blanco está ao telefone aguardando a sua ligação, seu pedido de oração, sua pergunta, 3307-4429. Pergunta que vem do Guarujá agora, de uma pessoa que não quer se identificar. O texto fala de Marcos. O texto que fala de Marcos 10, 13 a 16, fala de bênçãos de Jesus. Aí continua ele aqui: indago se tais bênçãos são relacionadas ao batismo. Se estão relacionadas com a idade, deve batizar-se uma criança? Pergunta aqui um irmão do Guarujá. Nós queremos dizer ao nosso consulente de Guarujá que o texto de Marcos 10, 13 a 16 fala de bênçãos de Jesus. Essa é a pergunta que ele está fazendo. Então vamos dar a resposta aqui. Era comum procurar um grande mestre para abençoar as crianças. Como exemplo, nós temos Mateus capítulo 19, versículos 13 a 15, quando Jesus foi procurado por pessoas, por pais que levaram seus filhos para serem abençoados pelo Senhor Jesus Cristo. Vou ler o texto aqui para conhecimento dos nossos ouvintes. Ouvindo 19 e 13. Diz o seguinte o texto: e trouxeram a Jesus alguns meninos, para que sobre eles pusesse as mãos e orasse, mas os discípulos os repreendiam. Jesus, porém, disse: deixai os meninos, e não os estorveis de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. E tendo-lhes imposto as mãos, partiu dali. Então aqui está o costume que era existente nos dias passados, nos dias de Jesus, e às vezes os pais trazerem as crianças para Jesus abençoá-las, seus filhos ou companheiro dos seus filhos. E Jesus então disse que não deviam ser impedidos de chegarem a ele, e foi mais adiante, abençoou-os
Agora, essa colocação não tem nada a ver com a pergunta feita pelo nosso consulente. Quando deve se batizar uma criança? A partir de que idade? Nós sabemos que a Igreja Católica batiza um recém-nascido. E isso é o batismo por aspersão. E essa criança, naturalmente, na idade que está ainda de meses, ela não tem lucidez para dar resposta a qualquer pergunta que se lhe fazer. Então, uma idade apropriada para uma criança é a da sua adolescência, sem fixar mandamentos, apenas uma sugestão. Eu declaro que o batismo devia ser a partir de 10 anos para frente, considerando que um recém-nascido, como dissemos, não tem capacidade para tomar qualquer decisão. E a ordem de Jesus para batizar-se, uma delas está em Marcos 16, versículos 15 e 16. Disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado, precedendo o batismo, deve haver a pessoa na posição de alguém com lucidez para poder crer em alguma coisa. E em seguida, sim, for batizado, será salvo. Repetindo Jesus, o versículo 16, mas quem não crer, ou seja, declaradamente negar seu batismo, a partir mais ou menos dessa idade de 10 anos, será condenado. Então aí está a ordem do batismo. Primeiro precisa crer em Jesus como Salvador e Senhor. Um recém-nascido, repetimos, não tem condições para assumir tal responsabilidade. Muito bem. Vamos aqui, então, à próxima pergunta. Acho que dá tempo para mais uma pergunta, pastor Natanael. Por que Jesus contava histórias ou parábolas quando anunciava o Evangelho? Jesus tinha por objetivo em fazer que a mensagem de Deus fosse melhor compreendida quando ele falava. E muitas vezes quando se encontrava em situação de conflito. Havia pessoas no grupo que às vezes estavam ali só para observar a Jesus, para fazer alguma acusação contra o ensino do qual eles divergissem. Então as parábolas de Jesus proclamavam o Evangelho e o seu tema central era o reino de Deus. As parábolas envolviam o uso de metáforas e só podiam ser compreendidas por quem estivesse buscando seu sentido profundo. Então aí está a razão por que Jesus falava por parábolas. Havia pessoas interessadas que ele explicava o que dizia, e havia pessoas interessadas que apenas estavam buscando ocasião para acusação, e Jesus também fazia seu esclarecimento contestando aquilo que era contrário aos princípios que ele ensinava.